Olha, não sei você aí, se você foi tomar um cafezinho, o que você fez, mas a gente aqui, na hora desse intervalinho, a gente ficou falando sobre gentileza. E nós descobrimos que a nossa super historiadora tem uma dica boa para melhorar a nossa vida e os nossos relacionamentos em casa. Vamos dividir com todo mundo a estratégia dos potinhos, que eu adorei? Quero aprender. É uma estratégia bem simples. Você pode pegar um pote, pode ser de plástico ou de vidro na sua casa, e colocar o nome em cada um deles, colocar o nome das pessoas que moram com você. E aí todos os dias você deposita um elogio para essa pessoa ou alguma coisa de legal que ela fez no dia. Olha que legal isso. Vamos fazer na redação? Vamos. Sim. E aí quando vocês discutirem, tiver um clima tenso, vocês só trocam de potinhos. E aí você lembra o que ela tem de positivo, o que você tem de positivo, e assim vai alimentando as relações de forma mais alegre, né? E mais leve também. Isso é muito legal. Isso ajuda a viver melhor, gente. É biológico, a gente começa a liberar hormônios da felicidade, ocitocina, vai ficando tudo melhor. Agora a gente vai entrar numa conversa sobre o dia de hoje. Hoje é 7 de setembro. Muito se fala sobre esta data, né? O cavalo branco, as margens do Rio Ipiranga. Vamos entender, vamos desvendar os mitos e verdades em relação ao 7 de setembro. Afinal de contas, Dom Pedro I estava ou não estava em cima do cavalo branco? Ele disse mesmo a tal frase, independência ou morte. Será que a nossa independência foi mesmo pacífica, sem nenhum problema com Portugal? Será? Catarina, vamos entender? A gente tem aqui a imagem clássica do... Você quer vir aqui ficar um pouquinho do meu lado aqui para a gente poder avaliar essa imagem que a maioria das pessoas já viu, nem que seja no livro de história da escola, né? Não, ou viu uma imagem na internet, ou teve a oportunidade realmente de ir para museu e ver alguma imagem assim. O que tem de real aqui? Quase nada. Fomos enganados. Fomos enganados. Talvez a margem do Rio Ipiranga. As nuvens estão de acordo. As nuvens. Com o azul do céu. Isso, sim. Então, essa coisa do ele ficou ali na margem, gritou independência ou morte, isso aconteceu, não aconteceu? Aconteceu, só que não dessa forma. Na real, nesse momento aqui histórico, as pessoas elas não faziam essa viagem tão longa para o Vale do Parnaíba, saindo de São Paulo, de cavalos. Esse é o primeiro mito, né? Então, eles faziam essa viagem nas mulas, porque elas eram mais resistentes. Né? Então, tudo bem, isso foi por licença do artista, ele achou que ficava mais bonito de cavalo, ele pintou de cavalo. Mais imponente. Mas teve um momento específico desse grito, independência ou morte? Teve um momento, mas o Dom Pedro ele não estava assim tão certo se ele queria gritar, porque estava acontecendo uma coisa meio estranha com ele, assim, sabe? O quê? Ele estava com dor de barriga no momento. Meu Deus. Não. E ele estava com dor de barriga, e quem relata isso é um padre chamado Belchior Oliveira, que acompanhou ele nessa viagem, e o padre diz nos relatos dele que ele parava o tempo inteiro pra ir no banheiro. Não teve tanto glamour nesse momento. Não teve. Então, o que estava acontecendo? Ele estava literalmente passando mal? E conta aí, um pouquinho da realidade desse dia. Então, no meio da viagem, ele acaba recebendo uma carta do Serviço Real Português dizendo que a corte portuguesa não reconhecia ele como imperador, que ele ainda era príncipe regente e que não dava independência para o Brasil. Então, além de todo o desconforto que ele estava passando, ele ficou muito nervoso, né? E aí ele decide... Por estar bravo, né, declarar o grito da independência às margens do Ipiranga. Ele ainda titubeia ali, não fica indeciso, ele dá no segundo brado. Né? Tô com dor de barriga. Talvez. E aí... No segundo brado, ele levanta a espada e grita independência ou morte. Mas o Brasil não se torna independente no 7 de setembro. Né? E também não foi algo pacífico. Todo mundo tem aquela ideia que Dom Pedro sentou com o pai, tomou um cafezinho e falou, não, agora vamos, né? O Brasil vai ficar independente. Não foi bem assim. Portugal enviou tropas para o Brasil e teve uma guerra que durou até novembro de 1823, porque a independência foi em 1822, e 5 mil pessoas, né, brasileiros e portugueses, morreram nessa guerra. E para o Brasil se tornar independente, teve que pagar uma multa para Portugal de 2 milhões de libras. Ui. Não só porque fez Portugal levar tropas e perder todo mundo na guerra. Mas fica a dúvida, como é que a gente sabe tudo isso? E por que teve esse ruído no meio, assim, Pois né? por que os livros da escola contam uma história, no mínimo, fragmentada, né? Sim, porque a gente tem o que a gente chama de história oficial e a gente tem os documentos da história, né? Da história do Brasil, da historiografia brasileira. Vamos voltar lá para ficar mais pertinho delas? Tá. Porque
retomando aí o seu raciocínio da versão simplificada, e como é que você sabe essas coisas que a gente não sabia? Sim, porque a gente tem muito aquela ideia, e isso foi muito reforçado principalmente na ditadura militar, né, do patriotismo, né, de que somos brasileiros acima de qualquer coisa. Então, todo vestígio da história que obscurecesse, né, sei lá, que tirasse esse brilho de patriotismo, ele deveria ser apagado ou escondido. Então, a gente tem aí relatos de duas pessoas que estavam no momento, que é o padre Belchior de Oliveira e o coronel Marcondes, que depois se torna o barão de Pindamonhangaba. E eles dois escreveram nos seus diários, nos seus relatos, que foi assim, como eu acabei de falar, que a história realmente ela aconteceu. E a população no geral do Brasil, naquele momento, os escravos, os índios e a população comum, eles nem faziam ideia de que a dependência do Brasil tinha sido proclamada. Então, a escravidão, ela continuou, né? O massacre dos índios, ele continuou. A vida continuou normal, digamos assim, como sempre normal, foi. Sendo ameaçada, claro. E as pessoas sendo, né, não, mas no sentido de não teve uma mudança, Não teve. Na verdade, o que o Dom Pedro fez, 5 horas depois dele ter gritado independência ou morte, foi um baile para a elite, para as pessoas da corte. Aí já sem dor de barriga. Já sem dor de barriga. Tudo certo. E uma outra coisa interessante é que o Dom Pedro, ele era um bom instrumentista, assim, ele gostava muito de música, né? E a gente tem a ideia de que o hino da independência foi escrito por ele no mesmo dia. Foi escrito por ele, mas um tempo depois. No dia do baile, o hino que foi cantado foi o hino constitucional português, que foi escrito por um professor dele. Então, também tem isso, né? Em 5 horas, ele não ia conseguir escrever um hino. Agora me diz uma coisa, Catarina, se a gente tem alguém nos assistindo assim que gosta de história e que quer entender o real mesmo, tem uma indicação de livro? Marina, você nas suas andanças de livro, não sei se você já leu alguma coisa sobre esse assunto, mas o que a gente pode deixar de recomendação para quem quer se conhecer um pouquinho melhor da história? Para quem tem uma área dentro da história chamada história pública, né? Que é uma história que é feita para as pessoas comuns, que não são historiadores, que não estudaram e tal, conseguirem ler. Aí a gente tem o Laurentino Gomes, com 1822 e muitas... 1808 e 1822, né? Foram os dois que ele escreveu. Essas são boas referências. Boas referências, mas tem livros de historiadores, assim, que a gente pode citar, por exemplo, o História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. É um livro muito legal, esse tem em volume, um volume único, é o que eu utilizo bastante assim para dar aula. Eu acho bem didático, bem fácil. E no geral, se a gente busca na internet, tem alguns sites como História Ilustrada, né? A gente pode pesquisar alguns blogs de professores, sempre blogs de professores universitários ou professores de ensino médio. A gente vai ter ali boas referências. Você sabe o que me ajudou no 1808 é que tem audiobook. E aí você pode ouvir. Livro grossão, né? Ele também é grosso. E assim, é denso, né? Tem muita gente que não é tão interessada na história, mas precisa aprender, porque é importante e tal. Eu acho que o audiobook ajuda também, né? E sabe que a Carla aqui do nosso time do Superpoderosa, ela faz aula particular de história, porque ela é tão fascinada pela história que ela tem um professor particular justamente para ir aprofundando nos assuntos que ela gosta. Eu achei demais isso. E queria saber se é comum, assim, se tem gente que não trabalha com isso, colocamos ali a capa do livro que acaba de ser recomendado, se tem outras pessoas ou se a Carla é um unicórnio, assim, é um caso isolado. Então, eu trabalho também dando aula particular, né? Então, eu dou aula, no ano passado eu estava dando aula para uma menina que é psicopedagoga e ela estava fazendo um mestrado na área, na PUC, e ela queria saber mais sobre o contexto social e histórico do Brasil para conseguir aplicar o que ela estava ali tentando estudar na área de educação. Então, é uma coisa recorrente, assim, pessoas da área do direito, até da área de exatas mesmo, né? Médicos que têm interesse em conhecer mais, assim, não é nenhum problema dar esse tipo de aula. Eu acho muito legal, porque é mais leve do que uma coisa formal, que você precisa ter uma avaliação no final. Maravilhoso. Assim, né? Bom, eu quero saber, Marina Machado, considerando todos os assuntos que a gente tratou aqui hoje, o problema da alopécia, né, da calvície feminina, a gente entrou aqui num mergulho também em história em livro. O que você deixa, assim, de recomendação final, né? Você passou pelo problema da alopécia, qual é a dica para quem nos acompanha?
Olha, são 3 assuntos assim. Vamos fragmentar. Vamos primeiro na história Na questão da alopécia, eu acho que é importantíssimo a busca por um profissional adequado e muita cautela nas propostas de tratamentos e remedinhos e loções e tudo mais. De novo, tem que ter uma clareza e definição de alguém legal, porque todo mundo que promete tudo muito rápido, que é tudo muito certeiro, e aí tem aquela... Você chega em clínicas que você põe 4 pessoas, todo mundo fazendo a mesma coisa, eu tenho minhas dúvidas. Por isso, por favor, invista, tenha fé e paciência, porque cabelo demora. Isso é um processo. Tem que desconfiar dos milagres, né, doutora Marina? Tem que desconfiar dos milagres. Achei perfeito esse posicionamento. Cuidado com essas promessas de tratamentos milagrosos, que o cabelo vai crescer 10, 15 centímetros no mês. Isso não existe, existe um tempo de crescimento do cabelo. E realmente, cabelo precisa de tempo. Ingrid, que agora vai ganhar um super tratamento. Muito obrigada por ter vindo. Você consegue contar pra gente o que foi de mais sofrido para você com esse processo? Que consequência prática teve na sua vida, isso? Então, foi um momento difícil na minha vida quando eu comecei a trabalhar. E onde eu trabalhava era uma sorveteria, né? E lá eles falavam assim, você tem que prender o cabelo. E eu, nossa, toda empolgada que eu entrei na faculdade. Eu falei, vou pagar a minha faculdade agora. E aí eu fiquei 3 meses no serviço, foi um momento de experiência, e eles me mandaram embora porque não dava para prender o cabelo, porque era coisa com alimento, eu tava com falhas ainda, e aquilo mexeu muito com o meu emocional. E desde então eu fiquei desempregada, né, até hoje, mas vamos aí. Pra gente ver a dimensão dos desdobramentos e da falta de informação mesmo, e do preconceito, do impacto em todos os campos. Meninas, muitíssimo obrigada por terem vindo. Catarina, obrigada pela aula de história. Vou ter muito repertório novo aí para conversar. Arrasando agora no almoço de família, sei tudo. Você sabia que Dom Pedro estava passando mal naquele dia? Não sabe de nada, rapaz. Eu queria falar que eu tenho um projeto chamado A Tese Horizontal, que leva ao conhecimento da universidade para as periferias aqui em São Paulo, na Zona Sul e na Zona Leste. E é um projeto mais voltado para a questão das mulheres mesmo. Olha. Do feminismo. E a gente leva a história do feminismo e tal, exatamente porque às vezes a gente tem essa coisa da história que fica na escola e na universidade. E a gente precisa se empoderar e saber a nossa história, até para reivindicar os nossos direitos enquanto cidadão. A gente colocou ali para você visualizar a tese oriental construindo pontes para o saber. Isso, horizontal. Isso. Tese horizontal. Perfeito. Bom, e se você também ainda não nos acompanha no Instagram, @superpoderosasband, a gente está sempre ligado ali, 24 horas por dia, né? Então tem bastidores, tem a nossa redação, tem tudo que acontece aqui na família Superpoderosas. Eu desejo para você um fim de semana maravilhoso, aproveite o seu feriado e a gente se vê novamente às 10:10 da manhã na segunda-feira. Muito obrigada mais uma vez, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Você fica agora na excelência.